Fala, galera! Vamos para a parte 2 da nossa nona aula da matéria de atividade de inteligência para o concurso do MPU. Estamos aqui com conteúdo especificamente para policial institucional do Ministério Público da União. Estamos tratando aqui sobre o SISBIN, né? Tivemos a parte 1 da aula, porque tem muito conteúdo. Se você não viu, pode visualizar o vídeo anterior a essa aula aqui, que foi postado, que você vai ver a aula número 9, parte 1. Vamos agora começar o conteúdo da aula parte 2, número 9, parte 2. Entretanto, antes de começar a aula, quero dizer que, se você não é inscrito do canal, se inscreva, e se você não for membro do canal, torne-se membro, porque os membros estão com acesso ao PDF dessa aula aqui, tanto a parte 1 quanto a parte 2, e mais de 40 questões inéditas sobre o conteúdo aqui, sobre o SISBIN, tá bom? Tornar-se membro, você vai pagar R$ 4,99 por mês, vai ter acesso antecipado a todas as aulas que eu posto. Você também terá desconto em todos os materiais que são disponibilizados aqui no canal para venda e também terá acesso antecipado a todas as aulas. Então, torne-se membro do canal. Vamos lá, então, começar com a portaria número 288 de junho de 2024. É uma portaria muito recente e trata do SISBIN. Não vou falar aqui do artigo 1º, aliás, vamos falar sim, porque é importante. Artigo 1º. O que essa portaria faz? Ela cria a Câmara Temática de Atividades Econômicas e Estratégicas em colaboração com o Sistema Brasileiro de Inteligência, nos termos dispostos da lei tal. Essa parte não é importante para a gente. Agora vamos seguindo por que importa. Artigo 2º. Os princípios fundamentais que norteiam a atuação da CTAEE, SISBIN, nos termos do disposto no artigo 1º, nos artigos 3º e 4º da Constituição, são os seguintes. Quais são os princípios fundamentais aqui? Defesa da soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, garantia do desenvolvimento nacional e o repúdio ao terrorismo. São princípios que estão também na Constituição Federal. Artigo 3º. A CETAI-SISBIN é regida pelos princípios gerais da atividade econômica previstos no artigo 170 da Constituição, notadamente a função social da propriedade, a livre concorrência e a defesa do meio ambiente. Artigo 4. A CETAI-SISBIN será integrada pelo órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBIN. Quem é o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência? Vimos na nossa aula anterior, é a ABIN, que o representará. E por empresas públicas, sociedades de economia mista e empresas privadas que desempenhem papel estratégico aos interesses nacionais, exerçam atividades relacionadas com infraestrutura críticas ou de relevante interesse coletivo. Artigo 4º, muito importante. O que é a CETAI? Vamos voltar aqui para o artigo 1º. É a Câmara Temática de Atividades Econômicas e Estratégicas em colaboração com o Sistema Brasileiro de Inteligência, CETAI-SISBIN. Quem faz parte da CETAI-SISBIN? O órgão central, certo, do Sistema Brasileiro de Inteligência, e também empresas públicas, sociedade de economia mista e empresas privadas importantes para o país. Artigo 5º. A CETAI-SISBIN tem como objetivos, artigo importante, a articulação do Sistema Brasileiro de Inteligência, que é o SISBIN, com órgãos e entidades atuantes em atividades econômicas estratégicas, pertencentes ou não ao Poder Executivo Federal. 2. O desenvolvimento de programas, projetos e ações para o fortalecimento da atividade de inteligência e integração do SISBIN. Parágrafo único. As ações de cooperação no âmbito da CETAI-SISBIN, inclusive eventual compartilhamento de dados e documentos, deverão observar o princípio da segurança jurídica, a necessidade de conhecer o interesse público e a devida motivação. Artigo 6º. Os órgãos e entidades interessados deverão encaminhar pedido de adesão para o órgão central do SISBIN. Parágrafo único. O pedido de adesão deverá detalhar as principais áreas para o desenvolvimento de cooperação e inteligência no âmbito da CETAI-SISBIN, de que forma sua atividade desempenha papel estratégico aos interesses nacionais, exerça atividades relacionadas com infraestruturas críticas ou de relevante interesse coletivo e de que forma a articulação com o SISBIN ou o desenvolvimento de programas, projetos e ações para o fortalecimento da atividade de inteligência e integração do SISBIN é estratégico para a defesa dos Estados e da sociedade. Artigo 7º. O órgão central do SISBIN avaliará o pedido de adesão e,
Caso seja constatado o caráter estratégico do órgão ou entidade interessado ou da cooperação, será firmado acordo de adesão à CETAI-CISBIN. Artigo 8º. O acordo de adesão deverá conter medidas de integridade e conformidade para efeito de controle interno e externo, inclusive pelo órgão de controle externo da atividade de inteligência. Parágrafo 1º. O acordo de adesão deverá conter ainda plano de trabalho anexo que especificará o diagnóstico geral que demonstra a situação anterior que ensejou a necessidade do ajuste e os benefícios esperados com a cooperação. A abrangência, entendida como âmbito territorial de atuação do órgão ou entidade e a sua capacidade de alcance para os resultados esperados. Os objetivos gerais específicos estabelecidos em comum acordo e resultados esperados. O ponto de contato. O plano de ação que defina indicadores, metas, entregas e prazos específicos nos casos em que couber. Parágrafo 2º. Caso seja necessário para a concretização de alguma ação prevista no plano de trabalho, poderão ser firmados outros instrumentos entre o órgão ou entidade interessado e o órgão central do CISBIN. Artigo 9º. O órgão central do CISBIN poderá convidar especialistas, cidadãos com notório saber e representantes de outros órgãos e entidades, públicos e privados, integrantes ou não do CISBIN, para participar das reuniões da CETAI-CISBIN. Artigo 10. O órgão central editará ato com o rol dos órgãos e entidades que compõem a CETAI-CISBIN, sempre que ocorrer mudanças. Artigo 11. Torna-se em efeito portaria... não, isso aqui pra gente não é interessante não, tá bom? Vamos para mais uma portaria. Agora é a portaria 289 de 2024, portaria recente também. Ela cria a Câmara Temática do Sistema de Justiça em colaboração com o Sistema Brasileiro de Inteligência, CTSJ-CISBIN. Artigo 2º. Os princípios fundamentais que norteiam a atuação da CTSJ-CISBIN, nos termos do disposto nos artigos 1º e 2º da Constituição, são os seguintes: a defesa do Estado Democrático de Direito, a defesa da soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e a independência dos poderes. Artigo 3º. A CTSJ-CISBIN é orientada pela busca da preservação dos valores e normas que asseguram a autonomia de atuação do Poder Judiciário e do Ministério Público nos termos do disposto no artigo 95, no artigo 99 e no artigo 127, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Constituição. Artigo 4º. A CTSJ-CISBIN será integrada pelo órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, que o representará, e por órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público da União e dos Estados. Num artigo importantíssimo. Quem vai integrar a CTSJ-CISBIN? A BIM, como órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, e também órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público da União e dos Estados. Então, você pode ter certeza que talvez tenha-se policiais do Ministério Público da União, agências das polícias judiciais participando da Câmara aí, da CTSJ do CISBIN, tá bom? Artigo 5º. A CTSJ-CISBIN tem como objetivos a articulação do Sistema Brasileiro de Inteligência com órgãos atuantes no sistema de justiça, o desenvolvimento de programas, projetos e ações para o fortalecimento da atividade de inteligência e integração do CISBIN. Parágrafo único. As ações de cooperação no âmbito do CTSJ-CISBIN, inclusive eventual compartilhamento de dados e documentos, deverão observar o princípio da segurança jurídica, a necessidade de conhecer o interesse público e a devida motivação. Artigo 6º. Os órgãos interessados deverão encaminhar pedido de adesão para o órgão central do CISBIN. Parágrafo único. O pedido de adesão deverá detalhar: 1. As principais áreas para o desenvolvimento de cooperação e inteligência no âmbito da CTSJ-CISBIN. De que forma a articulação do órgão com o CISBIN beneficia o Estado e a sociedade. E de que forma o desenvolvimento de programas, projetos e ações para o fortalecimento da atividade de inteligência e integração do CISBIN é estratégico para a defesa do Estado e da sociedade. Artigo 7º. O órgão central do CISBIN avaliará o pedido de adesão e, caso seja constatado o caráter estratégico do órgão interessado ou da cooperação, será firmado acordo de adesão à Câmara Temática do Sistema de Justiça. Artigo 8º. O acordo de adesão deverá conter medidas de integridade e conformidade para efeito de controle interno e externo, inclusive pelo órgão de controle externo da atividade de inteligência. Parágrafo 1º. O acordo de adesão deverá conter ainda plano de trabalho anexo, que especificará o diagnóstico geral
que demonstre a situação anterior que ensejou a necessidade do ajuste dos benefícios esperados com a cooperação. A abrangência é entendida como âmbito territorial de atuação do órgão e sua capacidade de alcance para os resultados esperados. Os objetivos gerais específicos estabelecidos em um acordo e resultados esperados. O ponto de contato e o plano de ação que define indicadores, metas, entregas e prazos específicos no caso em que couber. Parágrafo 2º. Caso seja necessário para a concretização de alguma ação prevista no plano de trabalho, poderão ser firmados outros instrumentos entre o órgão interessado e o órgão central do SISBIM. Artigo 9º. O órgão central do SISBIM poderá convidar especialistas, cidadãos com notório saber e representantes de outros órgãos públicos e privados, integrantes ou não do SISBIM, para participação das reuniões da CT-SJ-SISBIM. Artigo 10. O órgão central editará ato com o rol dos órgãos que compõem a CT-SJ-SISBIM sempre que ocorrer mudanças. E o artigo 11 não tem necessidade de a gente passar ele aqui. Antes de começarmos aqui a portaria 2090 de junho de 2024, tomar uma água aqui. Se você estiver vendo a aula aí, toma uma aguinha também, se hidrate. Tá bom? Vamos lá então. Artigo 1º. Fica criada a Câmara Temática do Sistema Financeiro Nacional em colaboração com o Sistema Brasileiro de Inteligência, CTSFN-SISBIM. Galera, é o seguinte, vocês podem ver, tem a Câmara Temática relacionada às empresas, né, do mercado aí do Brasil, empresas públicas, sociedades, economias mistas, empresas importantes. Tem uma Câmara ligada ao sistema aí de justiça, a qual o Ministério Público da União faz parte, e tem uma Câmara ligada ao Sistema Financeiro Nacional também, que é essa aqui que a gente está tratando, tá? Artigo 2º. Os princípios fundamentais norteiam a atuação da CTSFN-SISBIM, os termos dispostos no artigo 1º, 3º e 4º da Constituição são os seguintes: defesa da soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, garantia do desenvolvimento nacional e o repúdio ao terrorismo. Artigo 3º. A CTSFN-SISBIM é regida pelos princípios gerais do Sistema Financeiro Nacional previsto no artigo 192 da Constituição, notadamente a promoção do desenvolvimento equilibrado do país e os interesses da coletividade. A CTSFN-SISBIM será integrada pelo órgão central do SISBIM, que o representará, e por empresas públicas, sociedades de economia mista e empresas privadas que desempenhem papel estratégico aos interesses nacionais, exerçam atividades relacionadas com a infraestrutura crítica de relevante interesse coletivo, ou seja, provavelmente as empresas que fazem parte da primeira Câmara lá ligada a Câmara Temática lá ligada às empresas passam parte também da Câmara aqui do Sistema Financeiro Nacional, tá? Artigo 5º. A CTSFN-SISBIM tem como objetivos a articulação do Sistema Brasileiro de Inteligência SISBIM com órgãos e entidades atuantes no Sistema Financeiro Nacional, pertencentes ou não ao Poder Executivo Federal. O desenvolvimento de programas, projetos e ações para o fortalecimento da atividade de inteligência e integração do SISBIM. Parágrafo único. As ações de cooperação no âmbito da CTSFN-SISBIM, inclusive eventual compartilhamento de dados e documentos, deverão observar o princípio da segurança jurídica, a necessidade de conhecer o interesse público e devida motivação. Vocês podem ver aqui que muita coisa se mistura nas 3 portarias, tá? Então são portarias tranquilas aí de você estudar. Artigo 6º. Os órgãos e entidades interessados deverão encaminhar pedidos de adesão para o órgão do SISBIM. Parágrafo único. O pedido de adesão deverá detalhar as principais áreas para o desenvolvimento de cooperação e inteligência no âmbito do CTSFN-SISBIM, de que forma a articulação do órgão ou entidade com o SISBIM beneficiará o Estado e a sociedade e de que forma o desenvolvimento de programas, projetos e ações para o fortalecimento da atividade de inteligência e integração do SISBIM é estratégico para a defesa do Estado e da sociedade. Artigo 7º. O órgão central do SISBIM avaliará o pedido de adesão e, caso seja constatado o caráter estratégico do órgão ou entidade interessado ou da cooperação, será firmado acordo de adesão à Câmara Temática do Sistema Financeiro Nacional. Artigo 8º. O acordo de adesão deverá conter medidas de integridade e conformidade para efeito de controle interno e externo, inclusive pelo órgão de controle externo da atividade de inteligência. Parágrafo 1º. O acordo de adesão deverá conter ainda plano de trabalho anexo que especificará o diagnóstico geral que demonstre a situação anterior que ensejou a necessidade do ajuste e os benefícios esperados com a cooperação. A abrangência entendida
como o âmbito territorial de atuação do órgão ou entidade e a sua capacidade de alcance para os resultados esperados. Os objetivos gerais específicos estabelecidos em comum acordo e resultados esperados. O ponto de contato e o plano de ação que define indicadores, metas, entregas e prazos específicos nos casos em que couber. Parágrafo 2º. Caso seja necessário para a concretização de alguma ação prevista no plano de trabalho, poderão ser firmados outros instrumentos entre o órgão ou entidade interessado e o órgão central do SISBim. Artigo 9º. O órgão central do SISBim poderá convidar especialistas, cidadãos, com notório saber e representantes de outros órgãos e entidades públicos e privados, integrantes ou não do SISBim, para participar das reuniões da CTSFN-SISBim. Artigo 10. O órgão central editará ato com o rol de órgãos e entidades que compõem a CTSFN-SISBim, sempre que ocorrer mudanças, e artigo 11 não tem interesse para a gente. Vamos para a portaria 2091 de junho de 2024. Esta portaria, artigo 1º, vamos lá. Esta portaria estabelece os critérios e procedimentos de ingresso de órgãos e entidades no Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBim, como órgãos dedicados, associados e federados. Essa portaria é importante, hein? Vamos lá. Capítulo 1º, disposições gerais. Artigo 2º. O SISBim é integrado por órgãos e entidades nas seguintes categorias. 1. Órgão central, que é a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. 2. Órgãos permanentes. 3. Órgãos dedicados. 4. Órgãos associados. E 5. Órgãos federados. Parágrafo 1º. Os órgãos permanentes que tratam o inciso 2º do caput deste artigo são aqueles previstos no artigo 7º, parágrafo 1º do Decreto 11.693, cujas competências estão relacionadas à governabilidade, à defesa externa, à segurança interna e às relações exteriores do país. Parágrafo 2º. Os órgãos dedicados que tratam o inciso 3º do caput deste artigo são os órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, com unidades dedicadas à atividade de inteligência ou atividades similares e que atuam em assuntos estratégicos relacionados a temas de política nacional de inteligência. Parágrafo 3º. Os órgãos associados que tratam o inciso 4º do caput deste artigo são órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal que integram o SISBim, não enquadrados no inciso 1 a 3 do caput deste artigo, que tratam de temas relacionados à política nacional de inteligência. Parágrafo 4º. Os órgãos federados que tratam o inciso 5 do caput deste artigo são os órgãos e entidades das unidades da federação que integram o SISBim, ouvido o órgão de controle externo da atividade de inteligência a que se refere o artigo 6º da Lei 9883 de dezembro de 1999. Artigo 3º. O ingresso de novos integrantes no SISBim será avaliado a partir dos seguintes critérios: competências que o órgão ou entidade exerce sua correlação com temas de política nacional de inteligência, sensibilidade dos dados, das informações e dos conhecimentos a serem compartilhados ou potencialmente acessados pelo órgão ou pela entidade, padrão de segurança do órgão ou da entidade e recursos disponíveis de pessoal, suporte tecnológico e estrutura organizacional. Parágrafo único. O órgão central poderá apoiar os órgãos e entidades solicitantes em seus pedidos de ingresso no SISBim, fornecendo formulários, padrões de referência de boas práticas existentes para o cumprimento dos critérios estipulados no caput deste artigo. Capítulo 2º do ingresso no SISBim, seção 1, dos órgãos ou entidades da União. Artigo 4º. O pedido de ingresso de órgão ou entidade do Poder Executivo Federal no SISBim será encaminhado ao órgão central e deverá indicar as principais áreas com potencial de cooperação na troca de dados, informações e conhecimentos atinentes à execução da Política Nacional de Inteligência, informar a situação do órgão quanto aos critérios estipulados no artigo 3º e indicar ponto focal para comunicação e tramitação de pedido de ingresso e elaboração de plano de trabalho. Galera, é o seguinte, ponto focal é como se fosse uma pessoa que fosse responsável, algum serviço, alguma gerência, alguma área daquele órgão que é o responsável para comunicar e tramitar o pedido de ingresso e elaboração do plano de trabalho aí para integrar o SISBim, tá bom? Vamos lá. Conhecimento, uma situação de ponto focal, parágrafo 1º, isso. Os órgãos permanentes do SISBim serão ouvidos sobre os pedidos de ingresso previstos neste artigo e poderão se manifestar em prazo não inferior a 5 dias úteis. Temos um prazo aqui na nossa portaria. Vou ler de novo. Os órgãos permanentes do SISBim serão ouvidos sobre os pedidos de ingresso previstos neste artigo e poderão se manifestar em prazo não inferior a 5 dias úteis. O prazo não é de 5 dias úteis. É que o prazo não pode ser menor que 5 dias úteis, tá? Parágrafo 2º.
Caberá ao órgão central aprovar o ingresso de órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal no SISBim, assim como determinar a categoria de seu enquadramento, baseando sua análise nos fatores expostos no artigo 5º e artigo 6º. Então, o órgão central vai dizer se pode ou não entrar e em qual categoria o órgão, caso ele entre no SISBim, qual categoria ele irá se enquadrar. Parágrafo 3º. A entrada do órgão ou entidade do Poder Executivo Federal no SISBim ocorrerá após celebração de plano de trabalho com o órgão central, observado o disposto no artigo 11. Aqui está artigo 11º, mas seria artigo 11. Né? Deve ter sido um errinho aqui de redação da lei, né? Da portaria, no caso, legística. Órgãos dedicados. Artigo 5º. O órgão ou entidade do Poder Executivo Federal será enquadrado como órgão dedicado quando atender aos seguintes critérios. Então, qual o critério para se enquadrar como órgão dedicado? Vamos lá. Em relação às suas competências, atuar em assuntos estratégicos relacionados a tema da Política Nacional de Inteligência. Em relação à sensibilidade de dados, informações e conhecimentos, tratar dados, informações e conhecimentos associados à Política Nacional de Inteligência, considerados imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, nos termos do artigo 23 da Lei 12.527, de novembro de 2011. Em relação ao padrão de segurança, existirem no órgão ou entidade normas e controles relativos à governança, à segurança física, à segurança de pessoas e à segurança cibernética, compatíveis com a sensibilidade dos dados, informações e conhecimentos em sua custódia. Em relação aos recursos de pessoal, dispuser de efetivo com cursos de formação e capacitação relacionados à área de inteligência, segurança de informação e cibernética, em áreas correlatas de, ao menos, 40 horas aulas nos últimos 5 anos. Essa parte é bem específica. Em relação aos recursos de suporte tecnológico, dispuser de recursos de suporte de tecnologia tais como inventários de ativos de hardware e software corporativos, procedimentos de tratamento para ativos de software e ativos de hardware não autorizados, além de possuir gestão automatizada de PETs, de sistemas operacionais e de aplicativos. E, em relação aos recursos da estrutura organizacional, dispuser de unidade como ponto de contato para assuntos relativos ao SISBim, que seja dedicada às atividades de inteligência ou atividades similares. Órgãos associados. O órgão ou entidade do Poder Executivo Federal será enquadrado como órgão associado quando atender aos seguintes critérios. Em relação às suas competências, atuar em temas relacionados à Política Nacional de Inteligência. Em relação à acessibilidade de dados, informações e conhecimentos, tratar dados, informações ou conhecimentos associados à Política Nacional de Inteligência. Em relação ao padrão de segurança, existir no órgão ou entidade normas de controles relativos à governança e segurança física, à segurança de pessoas e à segurança cibernética, compatíveis com a sensibilidade dos dados, informações e conhecimentos em sua custódia. Em relação aos recursos de pessoal, dispuser de efetivo com cursos de formação ou capacitação relacionados às áreas de inteligência e segurança da informação e cibernética ou áreas correlatas de ao menos 20 horas aula nos últimos 5 anos. Vamos lembrar de uma coisa, para ser órgão dedicado, aqui são 40 horas aulas, tá? Para ser órgão associado, aqui já cai para 20 horas aulas, tem essa pequena diferença. Em relação aos recursos de suporte tecnológico, dispuser de recursos de suporte de tecnologia, tais como inventários de atividade de hardware e software corporativo, além de procedimentos de tratamento para ativos de software e ativos de hardware não autorizados. E, em relação aos recursos de estrutura organizacional, dispuser de unidade com ponto de contato para assuntos relativos ao SISBim. Parágrafo único. Os órgãos associados poderão solicitar alteração de categoria para de órgão dedicado, observados os requisitos estabelecidos no artigo 5º. Seção 2. Dos órgãos ou entidades do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, unidades da Federação. Artigo 7º. A proposta de ingresso de unidade da Federação para compor o SISBim deverá ser encaminhada ao órgão central e indicar os órgãos e entidades em sua esfera que integrarão o SISBim e ponto focal para comunicação e tramitação de acordo de adesão. Parágrafo 1º. Os órgãos permanentes do SISBim serão ouvidos sobre os pedidos de ingresso previstos neste artigo e poderão se manifestar em prazo não inferior a 5 dias úteis, igual lá em cima. Parágrafo 2º. O órgão de controle externo da atividade de inteligência será ouvido sobre o pedido de ingresso do SISBim, da unidade da Federação, dos órgãos e entidades por ela indicados. Artigo 8º. A unidade da Federação passará a compor o SISBim após a celebração de acordo de adesão com o órgão central em que deverá constar.
Os órgãos ou entidades em sua esfera que integrarão o SISBIM e a indicação do ponto focal para a comunicação com unidades da Federação. Parágrafo 1º. Após a celebração do acordo e do acordo de adesão, as unidades da Federação poderão indicar outros órgãos ou entidades para integrar o SISBIM, desde que sejam ouvidos o órgão de controle externo da atividade de inteligência e os órgãos permanentes do SISBIM. Parágrafo 2º. A entrada de novos órgãos ou entidades será feita por meio de aditivo ao acordo de adesão celebrado. Órgãos federados. Artigo 9º. Após celebrado o acordo de adesão ou aditivo previsto no artigo 8º, os órgãos e entidades nele mencionados encaminharão ao órgão central o formulário de adesão preenchido com que informará acerca dos critérios dispostos no artigo 3º. Parágrafo único. Caberá ao órgão central fornecer formulário de adesão modelo para o preenchimento dos órgãos e entidades indicados pelas unidades da Federação para entregarem o SISBIM. Artigo 10. O órgão ou entidade de unidade da Federação que será enquadrado como órgão federado quando atender aos seguintes critérios: em relação às suas competências, tratar de temas relacionados à Política Nacional de Inteligência; em relação à acessibilidade de dados, informações e conhecimentos, tratar dados, informações ou conhecimentos associados à Política Nacional de Inteligência; em relação ao padrão de segurança, existirem no órgão ou entidade normas e controles relativos à governança, segurança física, segurança de pessoas e a segurança cibernética, compatíveis com a acessibilidade dos dados, informações e conhecimentos em sua custódia. Em relação aos recursos de pessoal, dispuser de efetivo com concursos de formação e capacitação relacionados às áreas de inteligência, de segurança da informação e cibernética em outras áreas, ou áreas correlatas, de ao menos 20 horas aulas nos últimos 5 anos. Então, primeira parte lá 40, segunda 20 e agora 20 horas aulas também. Em relação ao recurso de suporte tecnológico, dispuser de recursos de suporte de tecnologia, tais como inventário de ativos de hardware e software corporativos, além de procedimentos e tratamentos para ativos de software e ativos de hardware não autorizados. E, em relação aos recursos de estrutura organizacional, dispuser de unidade como ponto de contato para assuntos relativos ao SISBIM. Artigo 11. O órgão federado passará a integrar o SISBIM quando a unidade da Federação compuser o SISBIM e houver indicado em seu acordo de adesão ou por meio de aditivo, o órgão central aprovar formulários de adesão encaminhado conforme previsto no artigo 10 e for celebrado plano de trabalho com o órgão central. Capítulo 3 dos planos de trabalho. Artigo 12. O plano de trabalho de inteligência deverá conter os seguintes itens: diagnóstico que demonstre a situação anterior que ensejou a necessidade do ajuste e os benefícios esperados com a cooperação; abrangência compreendida pelo âmbito territorial de atuação do órgão ou entidade e sua capacidade de alcance para os resultados esperados; justificativa para ingresso ou permanência no SISBIM; objetivos gerais e específicos estabelecidos em comum acordo e resultados esperados que incluam, no mínimo, a. o compartilhamento com o órgão central de dados, informações e conhecimentos necessários à produção de conhecimentos relacionados com as ações de inteligência previstas nos planos de trabalho, obedecida à Política Nacional de Inteligência; apoio às nações, apoio a ações de capacitação e de formação sob coordenação do órgão central previsto no plano de trabalho e participação em caráter voluntário nos centros integrados de inteligência; e identificação dos pontos de contato do órgão ou entidade para assuntos relativos ao SISBIM e plano de ação que defina indicadores e prazos específicos nos casos em que couber. Parágrafo 1º. O plano de trabalho poderá ser consensualmente atualizado. Parágrafo 2º. O órgão central poderá especificar no plano de trabalho propostas de aprimoramento da situação solicitante em relação aos critérios dispostos nos incisos 3 e 4 do caput do artigo 3º. O órgão central e os órgãos permanentes ficam dispensados da elaboração de planos de trabalho. Parágrafo 4º. O órgão central poderá solicitar aos órgãos permanentes suas políticas, estratégias e planos de inteligência, bem como dos subsistemas dos quais participem. Então, galera, as disposições finais não servem pra gente, tá? Tá tudo tranquilo. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Deixe seu like, compartilhe essa aula aí para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento. E deixe seu comentário aí para você dizer o que achou da aula, se tiver alguma dúvida ou sugestão também. É isso aí, galera. Valeu, falou e até mais.